Palavra ao seu coração, e essa palavra ela se encontra no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis. Peço que você abra então essa passagem. 1 Reis, capítulo de número 18. Primeira Reis, capítulo de número 18. Aleluia. Leremos do versículo 41 até o verso de número 46. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versos de número 41 até o verso de número 46. Aleluia. Quero ministrar nessa noite a respeito do tema ativando o poder de Deus. Ativando o poder de Deus. Que Deus possa nos dar graça, que nós possamos ter a revelação do Senhor por meio da sua palavra, que o seu Espírito Santo possa ter liberdade de falar ao nosso coração, nos ensinar e nos conduzir a essa ativação do poder de Deus. Amém? Você crê assim? Você quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Então vamos à leitura da palavra, que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 41. Diz assim o Senhor, e a narrativa bíblica dessa história maravilhosa que nós vamos ler agora. Então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Diga comigo, já se ouve ruído de abundante chuva. Amém. Agora fala como crente mesmo. Fala assim, ó. Já se ouve ruído de abundante chuva. Melhorou muito. Agora fala como crente cheio do Espírito Santo, pentecostal ao extremo, tá? Fala assim, ó. Já se ouve ruído de grande chuva. Aleluia. Voltamos ao texto, versículo 42, diz assim, ó. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo, ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu auxiliar, ao seu ajudante, ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não tem nada, não há nada, não existe nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim faça por 7 vezes. E assim faça por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diga a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu na frente de Acabe, adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Que história, não? Que narrativa, que história poderosa essa. Não sei se você conseguiu perceber as realidades narradas nessa história que nós acabamos de ler. Elas são detalhes de Deus que fazem toda a diferença na vida daquele que crê. Detalhes de um Deus que age em função de alguém que clama a Ele. Detalhes do céu, detalhes que começam pequenos e se transformam em coisas gigantes e grandes. Detalhes de fé, detalhes de confiança, detalhes de perseverança, de vigilância, detalhes de avisos proféticos. Detalhes que encerram de modo até cômico, porque nós vemos um homem
que sai depois e chega antes. E que no meio do caminho tem uma cena comédia pura, aonde ele pega toda a sua roupa, e as roupas não eram como essas que nós usamos hoje. E ele então joga para cima, amarra no peito, cinge e corre. Mais que Usain Bolt. O homem consegue fazer 30 quilômetros numa velocidade que nem os cavalos que levavam aquela carruagem real conseguiu. Não teria como terminar melhor essa história senão de modo extremamente gracioso e muito engraçado, cheio de graça, de um Deus que está demonstrando seu poder sobre a vida de alguém que crê nele. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração porque de todo o meu coração eu acredito que essa história não é apenas uma história que precisa acontecer na vida de Elias, mas ela pode estar acessível e deve também acontecer na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Como eu disse, essa é a história daqueles que creem. Aqueles que não creem, obviamente, não viverão, não desfrutarão de realidades sobrenaturais como essa. Mas eu e você, nós que cremos no Senhor, que cremos um Deus que está vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que tem poder sobre toda e qualquer circunstância, um Deus que não tem no seu vocabulário, não tem no seu dicionário a palavra impossível, um Deus que ri da impossibilidade. E quando a gente diz não dá, ele fala dá. Quando a gente fala não vai dar para chegar, ele fala vai chegar. E ainda vai chegar na frente dos seus adversários. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Eu queria que você soubesse isso. Essa noite não tem sentido começar essa palavra sem que você possa ter, refletindo aí na sua mente e discernindo realidades do seu coração por meio dessa fala, por meio dessa palavra, dessa ministração. Eu quero assegurar para você que você acredita, confia, se entregou a um Deus que é todo-poderoso. Amém? Deixa eu dizer isso mais uma vez para que a sua alma, não apenas o seu espírito diga amém, mas para que a sua alma se convença, até o limite do seu corpo entender, você sentir no seu corpo a glória de Deus. Deixa eu dizer mais uma vez, você crê, confia, se entregou, não a um Deus nanico, a um Deus atrofiado, a um Deus de mão recolhida, a um Deus cego, a um Deus surdo, a um Deus mudo, a um Deus que não anda, não. Você crê, você confia, se entregou, e você está diante de um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Ele não é meio poderoso, não é mais ou menos poderoso. Ele é todo poderoso. Um Deus que move nos céus é também um Deus que pode mover na sua vida. Um Deus que faz as coisas se agitarem em função de um clamor da terra, movendo nas realidades desse primeiro céu. É o mesmo Deus que através dessa palavra manda um recado para você, dizendo, eu estou aqui e posso fazer novamente. Eu estou vivo e poderoso o suficiente para fazer na sua vida essas realidades também. Em nome de Jesus. Eu acredito que você sabe, você é um amante da palavra de Deus, um conhecedor da Bíblia. Mas, como a gente está num ambiente público e muitas pessoas que estão aqui não tiveram ainda o privilégio de conhecer a palavra de Deus, vale algumas explicações iniciais para poder nós entendermos o contexto dessa palavra. E o contexto dessa palavra poderemos chamar de um dia inesquecível. Que dia é esse aí, irmãos? Esse dia aqui é um dia repleto de um Deus que transborda a sua glória na terra e que envergonha os seus inimigos. Esse dia aqui começa bem, irmãos. Esse dia aqui começa com o grande profeta Elias convocando antecipadamente todos aqueles que serviam a Baal, ou seja, os profetas, os ministros de Baal. Eles foram convocados para uma batalha espiritual. Olha aqui, aparente atrevimento de Elias. Por que isso, pastor? O que está acontecendo? Me explica. Eu explico para vocês de forma bem rápida. O que está acontecendo aqui, que assumiu o reinado de Israel um homem que se afastou de Deus, um apóstata, um homem ganancioso, um homem mau, um homem frágil moralmente, um homem
completamente dominado pelas trevas, por Satanás. Casado com uma mulher que naturalmente se torna rainha sobre Israel. Uma mulher demoníaca. Uma mulher consagrada ao diabo. O nome desse homem é Acabe. O nome dessa mulher se chama Jezabel. Nós comumente falamos dela sobre o apelido, chamando ela de Ageza. Então a Geza está aqui nessa história, junto com o seu companheiro que se chama Acabe. Na verdade, um casal digno de muitas mensagens para que a gente possa entender o quão conflitante é esse quadro familiar de um homem dominado por uma mulher, que a força dessa família estava justamente nessa mulher chamada Jezabel, e ela se encarregou de molestar e mandar à morte os profetas de Deus. Pense nesse quadro. A nação de Israel está sujeita às suas 10 tribos, que é a parte dentro, o contexto de Israel, que nós chamamos de fato de Israel e não Judá. 10 tribos estão agora sendo molestadas pelo diabo. Mas por que aconteceu isso? Porque Israel se esqueceu de Deus. A nação abandonou a intimidade com o Senhor. E Deus permite então esse quadro caótico, lamentável, um quadro dominado por Satanás. Essa mulher, juntamente com seu esposo, eles fazem as maiores atrocidades em Israel. Eles tentam calar a boca de Deus por meio da morte dos seus profetas. Eles literalmente mandam à morte os profetas de Deus. Mas tem um homem aqui chamado Elias. E esse Elias, ele é o cara, irmãos. Quando na Bíblia nós pensamos no Antigo Testamento, 2 vultos aparecem. E não é à toa que lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia narra que eles aparecem novamente. Um deles é Moisés. O homem que nós podemos assim enquadrar como a lei. A lei é de Moisés. Mas quando Jesus cita, e a Bíblia cita, a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo acordo, um dos nomes dessa antiga aliança é a lei e os profetas. E quando nós pensamos em profetas, mesmo que ele não foi o primeiro profeta, mas com toda certeza ele foi o grande, o maior, dentre todos os profetas. O nome do homem que foi o grande profeta de Deus, o nome desse homem é Elias. Esse cara é admirável. E quando você vai lendo a história, você vai perceber a grande diferença que há de liderança e de caráter entre Acabe, que é o rei de Israel, e o nosso querido personagem importante dessa noite, que é Elias. Elias era um profeta de muita coragem. Ele era um profeta de uma integridade grande diante de Deus. E de uma fé digna de nós aprendermos através dela. Então muitas coisas a gente vai perceber, conforme a história vai avançando, que revela a diferença gritante que há entre Elias, Acabe e Jezabel, essa família. Acabe, juntamente com a sua esposa, a rainha Jezabel, se encarregaram de consagrar à nação uma nova religião, uma religião pagã. Eles promoveram em Israel um culto a um falso Deus chamado Baal. Isso foi um terrível golpe sobre Israel. Então, agora, diante de vários acontecimentos, Deus então usa Elias para poder bater de frente contra essa realidade. Porque Baal, ele era conhecido como Deus da fertilidade. Ele era conhecido como aquele Deus que fazia os seus sinais dentro da própria natureza, fazendo a lavoura crescer, germinando, crescendo a lavoura. Perceba isso. Um Deus que está conectado diante de um mito, diante de um conto, diante de uma expectativa que os seus súditos, que os seus seguidores têm. E ele era personificado como aquele que fazia a terra brotar, que gerava da terra o cultivo. E agora Deus então envia um homem chamado Elias. E alguns episódios atrás dessa história, alguns capítulos antes, Deus manda Elias avisar algo. E Elias basicamente, ele chega diante de Acabe e fala o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não vai chover mais. Uau! Perceba a autoridade desse homem. Ele confronta essa realidade. Agora você imagina, nesse exato momento, tem 3 anos e meio que não chove. Nós estamos aí num período de estiagem aqui em Indaiatuba e na região de Campinas, está muito seco.
Isso favorece uma série de enfermidades, principalmente aquelas enfermidades ligadas à respiração, porque o clima está seco demais, a gente entende isso, né? Mas estamos aí quantos meses sem chover? 5, 6, 4? Quantos meses faz que não chove de fato, de verdade? Não sei. Algum meteorologista aqui entre nós? Não tem, né? Então, mas você sabe, você percebe que nós estamos num tempo que faz um tempinho já que a gente não tem a experiência de ver. 3 meses. Mais ou menos 3 meses faz que não chove. Aquela chuva que a gente pode chamar agora choveu de verdade, né? Não esses pinguinhos assim que alguém diz que aconteceu, mas a gente nem sabe se é verdade, né? Chuva mesmo faz uns 3 meses, Jandir. Mais ou menos. Pois é. E você já percebe a realidade que fica. Vai avançando isso, não para 3 meses, mas para 3 anos, irmãos. 3 anos, irmãos. Eles não estão no Brasil, uma terra tropical. Não, eles estão numa região do globo terrestre que é o Oriente Médio. Uma região seca por natureza. Mas agora, faz 3 anos, quase 3 anos e meio, que não chove. Segundo a palavra do homem de Deus. Esse homem de Deus é homem de Deus ou é homem de Deus de verdade? O homem chegou lá e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Por que isso, pastor? Elias é mau? Não. Deus é mau? Não. O que está acontecendo então? Deus está demonstrando para Israel a sua idolatria. Deus está estampando no rosto de Israel, na cara de Israel, que por ter deixado o verdadeiro Deus e ter se entregue a um Deus falso, que falsamente, fraudulentamente enganou o povo, dizendo ser o Deus que fazia as coisas vingar, pois agora não vai vingar mais nada, segundo a palavra do profeta de Deus. Porque se não tem chuva, já era. Que lavoura vai ter, irmãos, depois de 3 anos e meio? Vai plantar para colher o que se não tem chuva para poder fazer a semente, fazer todo o seu processo debaixo da terra e trazer então grãos e trazer então a colheita final? Não tem nada. Tenta imaginar essa situação. É uma situação desesperadora. Só que agora chegou o ultimato. E o ultimato de Deus vem por meio de Elias. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E esse é o dia. Por isso que eu falei, esse é o dia inesquecível. Esse é um dia para demonstrar quem é Deus. Quem é Deus? Por quê? Porque agora Baal ele vai ser exposto. Baal vai ser denunciado publicamente. Todos perceberão da fraude que Baal é. Todos perceberão o quão enganador Baal é. Mas Baal é um Deus verdadeiro, real, pastor? Não, é um demônio, obviamente. Ele é uma faceta do próprio Satanás, demonstrado naquele tempo ali. Aquele falso Deus, sem vida. Ele não conseguiria fazer nada diante da proposta de Elias. Qual que foi a proposta de Elias? É o seguinte: quero todo Israel agora no Monte Carmelo. Tenta imaginar a cena, é uma cena cinematográfica. Todo Israel está lá. Porque agora eles não vão ver o UFC, eles não vão ver a luta de um cinturão. Não, a nação está na expectativa do que vai acontecer, porque o Elias falou que Deus vai mostrar que ele é Deus. Tenta imaginar um povo lá todo. E ele falou, pode vir todos os profetas de Baal, todos os profetas de Astarote. Meu Deus, tinha uns 850 lá, 450 de Baal. Versus 1. Dá conta ou não dá? Eita, olha que proporção boa. 2 por 1 já era uma proporção assim significativa. Bota 450 mais 400, vai somando tudo isso. E um povo incrédulo. Soma tudo isso, o único crente de verdade é o Elias ali. Eita glória. Será que ele está numa situação desfavorável, irmãos? Deixa eu perguntar algo para você. Será que você está numa situação desfavorável, irmão? Será que você está vivendo dias em que você olha para os lados e tudo à sua volta fala, não vai dar, não vai dar, não vai dar? Mas há um Deus que fala no seu coração, vai dar, vai dar. Será que não há dias que você vivencia, em que você ouve no seu interior uma voz satânica dizendo, vai perder, vai ser envergonhado? Mas logo depois você ouve uma voz de Deus dizendo no seu íntimo, dizendo, eu estou contigo e vou envergonhar Satanás, eu vou dar vitória. Pode ser que você esteja vivendo isso.
Amém? Glória a Deus. Os responsáveis aqui já foram? Aleluia. Você já pode olhar para mim de novo? Aleluia, glória a Deus. Pronto. Então esses que são os responsáveis dos carros, já está tudo resolvido, aleluia. Todos voltam para a mensagem e nós continuamos a nossa pregação. Então, nesse ponto aqui, agora tem um momento crítico. E o Elias fala o seguinte: eu quero 2 novilhos, me dá 2 novilhos aí. Pegaram, deram 2 novilhos. Ele falou assim: olha, vou dar um novilho para vocês, ó, os profetas de... Tenta imaginar uma galera. 3 vezes mais que o povo que está aqui. Ai, que coisa linda. Tem um homem que falou assim: ó, gente, ó, todos vocês aí que estão me ouvindo, 3 vezes mais o povo que está na igreja aqui hoje. Aí ele fala: ó, eu vou dar um novilho para vocês. Vocês vão despedaçar esse novilho e vão fazer um altar. E vocês vão invocar o Deus de vocês para que Ele mande fogo do céu e consuma tudo. Ok? Aí ele fala: coisa mais fácil. Vai dar certinho. A Bíblia fala que eles vão de manhã cedo e começam. Até o meio-dia. Eles passam a manhã inteira. A manhã inteira. Fazendo um culto de adoração a Baal. Clamando. Tinha momentos que eles percebiam que estava demorando e começavam a gritar. Aí todos gritavam: Baal, faça algo! Aí o Elias Elias estava lá: fala mais alto, talvez ele esteja ocupado. Eu acho ótima a passagem que diz assim: talvez ele esteja fazendo alguma necessidade. Eu acho lindo esse negócio, porque imagina a cena, ele fala assim: talvez ele esteja no banheiro fazendo alguma coisa, number 1, number 2. Talvez ele esteja ocupado e não possa ouvir. Grita mais alto. Aí eles intensificam a voz. Se não bastasse isso, eles começam agora a pegar instrumentos de corte, começam a se cortar, porque eles entendem que sacrifício chama alguma realidade. Eles querem sangue. Sangue está ligado à aliança, aliança está ligado a manifestações. E eles começam a sangrar. Eles vão se cortando, se mutilando, dizendo: Baal, faça algo! Baal, faça algo! O Elias está lá: eita, talvez ele esteja atendendo algum outro pedido. Façam mais alguma coisa. Aí eles começam a dançar. Tenta imaginar, não apenas 2 irmãs dançando, todos começam a dançar. É um espetáculo à parte isso. É um carnaval fora de época, todo mundo na cara. E nada. Passam 6 horas. 6 horas de culto, irmãos. Não tem 2 horas não, eles não estão incomodados. É 6 horas de culto a Baal. Deus está falando, diga assim: Deus está falando. 6 horas de culto lá, 6 da manhã até meio-dia. Da meio-dia, eu disse: aí deu? Não deu. Então deixa comigo. Aí ele fala assim: traz outro novilho. Aí ele despedaça o novilho. Lenha, bota um lenha. Aí ele restaura o altar. Ele pega 12 pedras, simbolizando 12 tribos de Israel. Ele restaura, coloca o altar ali. Se não bastasse, ele fala assim: vamos cavar uma vala aqui. Ele faz uma vala das grandes. Uma vala, uma valeta. Ele abre um espaço da terra em todo o círculo, para que todos possam saber. Agora ele fala assim: tragam cântaros. Quero 4 cântaros. Desça a água aí. Faça com essa vala fique cheia. O que ele está tentando dizer? Eu quero deixar mais impossível o impossível. Porque se já está impossível, pode ficar mais impossível ainda. Para provar que Deus é Deus. Eu quero que fique bem impossível. Quanto mais impossível, melhor. Porque se tem água, o fogo não vai prevalecer. Não. Agora pega o seguinte: molha tudo aqui. Olha, o negócio está encharcado agora. Não bastasse a vala, molha o novilho despedaçado, molha as madeiras, a lenha, está tudo molhado, irmãos. E o povo do Baal, agora eles não têm mais força para poder fazer algo. Eles estão assim: perdemos, mas vamos ver o que vai dar. Pelo menos dá empate, né? Se dá empate, tá bom. Sabe quando já está entregando o jogo, fala: pelo menos se empatar, tá bom. Eles estão torcendo por empate. Só que aos 44 segundos do tempo, está lá ele. Vai acabar, vai de meio-dia. E aí o que acontece? Isso está narrado antes desse episódio que eu falei. Ele ora ao Senhor. Ele fala: Deus, o Senhor me conhece, eu te conheço. Sou eu. E eu te peço uma coisa: desça fogo do céu e prova para esse povo que tu és Deus. E no exato momento que ele fala amém, como que um meteoro, sobrenaturalmente,
Não me peça explicações como que isso aconteceu, mas isso aconteceu. Lá em cima do Monte Carmelo, como uma bola de fogo, cai sobre aquilo lá. E tudo, como uma explosão que aconteceu esses dias, quando alguém foi acender uma fogueira e saiu queimado, prefeito e primeira-dama e tudo mais. Uma explosão! E todos, oh! Aí o Elias está pentecostal agora. Aí ele só dá um recado: matem os profetas. Agora a correria. E eles estão descendo agora para junto ao ribeiro de Quizon. E lá embaixo, não no cume da montanha, lá embaixo, são exterminados esses profetas. Aí vem a história que nós estamos lendo. Só depois dessa história toda que eu contei que vem essa passagem que nós lemos. Essa passagem a partir do versículo 41, porque no versículo 40 termina com aquilo que eu acabei de dizer. E disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali passou eles, irmãos, e ali os matou. Meu Deus. Estamos no mesmo dia, tá? Aí vem o então. Versículo 41 é o então, não fala assim, e no próximo dia não, no mesmo dia. Que dia, irmãos? Que dia, irmãos? Deixa eu declarar isso às 8h30, às 20h30, para você entender. Que dia, irmãos? Porque hoje também pode ser esse grande dia do Senhor na sua vida. Pode ser. Eu comecei essa mensagem dizendo, que dia? Um dia inesquecível. Hoje pode ser um dia inesquecível para você. Um dia de Deus demonstrar a sua força, o seu poder, a sua glória, e envergonhar os seus inimigos. Provar para você e para todos que Ele é Deus, e que Ele tem poder sobre a sua vida, e que Ele atende a sua oração. E aí então veio o versículo 41. Voltamos à mensagem. Diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Deixa eu perguntar para você, que ruído ele está ouvindo, irmãos? De abundante chuva. Mas cadê a chuva? Não tem chuva. Olha que loucura isso, cara. Esse cara parece que está chapado mesmo. O que ele bebeu? O que ele cheirou? O que ele fumou? O que é isso que deram para esse homem? Ele está noutra dimensão, ele está noutra vibe. Ele manda dizer para Acabe: ó, sobe, come e bebe, porque já, agora, now, nesse momento, é hoje. Hoje se ouve ruído de abundante chuva. Uau! Não estou entendendo nada, pastor. Deixa eu falar para você, não tem chuva. Não tem chuva. O que ele está fazendo? Ele está profetizando. Ele está declarando. O que ele está declarando, pastor? Ele está declarando a palavra do Senhor. Mas aonde que é do Senhor? Se você abrir o mesmo capítulo, no versículo 1, você vai entender. Dá uma olhadinha lá rapidinho, versículo 1, olha o que diz lá. Mesmo capítulo. Só para você não perder a referência. Versículo 1 começa nesse dia, olha só. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, irmãos. Quanto tempo faz que não chovia? 3 anos depois, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Você está conseguindo entender alguma coisa assim? Amém? Amém mesmo? Do versículo 1 até o 41 tem todo esse feito da mensagem que eu acabei de narrar para você. Do versículo 1 até o versículo 41. De manhã aconteceu essa batalha, um pedacinho da tarde aconteceu essa carnificina toda, essa grande mortandade de profetas de Baal. Talvez ali mais para o lado da noite, mas ainda não noite, de tarde ainda com o sol. Diz a Bíblia: então disse Elias a Acabe. Olha, ele ouviu Deus no versículo 1, irmãos. Agora no versículo 41 ele está atendendo a palavra do Senhor e está falando para Acabe, porque Deus tinha falado para ele: vai e diga para Acabe. Agora ele está dizendo: sobe, come e bebe,
porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Mas Acabe ele era o quê? Acabe ele era um apóstata. Acabe ele era um cara descrente. Um dia creu, mas não crê mais. Acabe é um cara rebelde. É um cara com uma dura cerviz. É um cara que negou toda a obra de Deus na vida dele. É um homem que usurpou do poder que Deus deu sobre ele, para Israel. É um cara que fez aliança com Satanás. É um cara que com consciência negou toda a obra do Senhor e se entregou a demônios. Esse é Acabe. Você acha que Acabe vai reagir em arrependimento agora? Não, infelizmente não. Quisera que desse. Eu tenho vontade de dizer, não, depois de tudo isso, depois dessa cena toda, eu estou vivo. O Elias não me matou. Eu falo, Elias, tenha misericórdia da minha vida, Elias. Eu errei. Eu fraquejei no meu comando, na minha liderança. Eu me rendo, eu me entrego, eu digo, eu errei. Eu estou arrependido, eu quero me entregar ao verdadeiro e único Deus. Não tem um pingo de arrependimento nessa história. O que o Elias falou para ele? Sobe, come e bebe, porque vai chover e vai chover abundantemente. O que ele faz? Versículo 42. Subiu Acabe. Comeu e bebeu. Comeu e bebeu, ele obedeceu. Que ele não obedeceu, que não acreditou, é de que de fato viria uma grande chuva. Fazia 3 anos já, irmãos. Detalhe, ele acabou de ver uma experiência significativa, onde os profetas de Baal foram mortos. O homem não se arrepende? É possível isso? É possível, irmãos. Infelizmente é possível de pessoas que estão a milímetros do poder de Deus não experimentarem o poder de Deus. Tem pessoas que estão a centímetros de uma experiência sobrenatural de arrependimento que pode mudar a sua vida, e elas decidem, eu não vou mudar, eu vou para o inferno conscientemente. Pastor, não, isso não é possível, pastor. É possível, irmãos. Pessoas que não querem abrir mão do seu orgulho. Pessoas que não querem se render, se submeter e dizer, eu preciso de um verdadeiro Deus. Eu errei em confiar em um Deus que não faz nada. Ele chorou, clamou, dançou, se cortou, e essa porcaria desse falso Deus não fez nada por mim. Mas esse faz. Esse Deus de Israel é verdadeiro, esse Deus do profeta Elias é verdadeiro, esse faz. E eu vou me render a ele. Ele não fez isso. Você acredita nisso? Você acredita nesse negócio? É semelhante você estar num culto como esse. Eu estou dizendo, existe um Deus poderoso. E esse Deus é o mesmo Deus de Elias. Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. E Ele está aqui. E Ele pode, quer e vai mudar a sua vida. E você fala, não quero. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque eu creio no tal, nesse tal, nesse outro tal. E eu vou me manter mesmo que essas porcarias desses falsos deuses não façam nada pela minha vida. Eu vou me manter nessa fé, nessa tradição familiar, nessa aliança que eu fiz com a minha esposa. É triste demais, mas tem pessoas que estão a centímetros de experimentar uma mudança radical que pode mudar drasticamente a sua vida, mas elas dizem, eu não vou fazer isso. E o que elas fazem? Elas comem e bebem. Esse come e bebe aqui é uma explicação fácil de entender. Elas se entregam a encher o bucho. Elas estão mais interessadas em engordar, a fazer o estômago crescer. Porque o seu estômago é o seu verdadeiro Deus. Eles são deuses sobre si mesmo. Eles comandam, regem, controlam a sua própria vida. Não se submetem àquele que é verdadeiro. Fazem desses falsos deuses uma aparente fé, quando na verdade confiam somente em si mesmo. Depois de todo esse acontecimento, eu estaria chorando arrependido diante de Deus, se eu tivesse vivido isso. Ele foi comer. Os profetas de Baal estão mortos. O Elias provou para a nação que eles estavam errados e deveriam se converter. O homem vai comer? O homem vai beber? Saiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, esse porém é maravilhoso, irmãos. Porque enquanto alguns se entregam a comer e beber, tem outros que vivem sim um porém de Deus. Porém, mas, todavia, contudo, entretanto, Elias fez algo diferente. Enquanto tem um cara enchendo o bucho, tem um outro lá que vai orar. Enquanto tem um que vai fazer o estômago crescer, tem outro que vai fazer a sua fé crescer.
E ele vai para cima do monte. Qual monte, irmãos? O monte aonde foi provado que Deus é Deus de verdade. Ele vai sozinho lá para cima do Carmelo. Meu Deus. Ele está lá em cima do Carmelo. E olha a cena agora, irmão. A Ana deve entender disso. Há pouquinho, há 20 dias atrás, ela vivenciou essa experiência. Ele está lá. E ele começa a se encurvar. E há um gemido no seu íntimo. Ele se coloca numa posição de quem vai dar à luz o milagre. Ele encurva-se ao extremo, diz a Bíblia, que ele encurva-se na terra. E ele mete o rosto entre os joelhos. Enquanto um faz o estômago crescer, o outro está fazendo o estômago se decrescer. Enquanto tem um que está se entregando ao máximo. É natural isso, pastor? É natural e espiritual também. E ele está lá. Por quê? Ele está numa posição de parto. O que ele está gerando? Ele está gerando um milagre que há 3 anos e meio não se vê. Aí ele manda dizer ao moço. Tem um moço lá com ele. Quem é o moço? É o auxiliar dele. Ele fala o seguinte: sobe e olha para o lado do mar. Para quê? Para que no horizonte ele possa perceber alguma coisa. Porque para chover tem que ter nuvem nessa história. E eles olham para o céu e está céu de brigadeiro. O céu está completamente aberto, sem nuvem alguma, não está nada nublado. Aí ele fala para o moço: olha no horizonte, na direção do mar. Olha no horizonte, no limite máximo da terra. E o menino vai, e o menino volta. E o menino volta com a informação. E qual a informação? Não tem nada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como é que a gente fica nessa história quando alguém volta e fala: não tem nada? Detalhe, você já falou pro cara que vai chover. E o cara está comendo e bebendo, porque ele não acreditou. Mas você tem compromisso com a palavra que você recebeu e Deus falou que ia chover. E agora, como é que a gente faz? Quando Deus fala uma coisa e a experiência humana diz outra. A gente abandona a igreja. A gente abandona a célula. A gente para o discipulado. A gente fala que Deus não vale nada. A gente fala que Deus não gosta da gente. A gente aposta também. A gente larga a fé. É isso? O que a gente faz, irmãos? O que Elias fez, irmãos? Ele falou: então não é hoje mesmo. Quem sabe, talvez seja amanhã. Foi isso que ele falou, não foi? O que ele falou? Ele falou: volta. Volta. E veja de novo. Eu fico imaginando o ajudante. Porque ajudante, irmãos. É ajudante, né, irmãos? É um ajudante. O que a gente poderia falar de ajudante? É um ajudante. É um estagiário. Está aprendendo. Menino novo ainda. Vai dar coisa boa, mas é novo de tudo. Aí ele foi uma vez lá, o Elias falou assim: vá lá e olha para frente no limite do horizonte e me diga o que está vendo. Aí ele vai lá. Ele olha. Não estou entendendo nada. Elias falou para me ver, não estou vendo nada. Tem nada aqui, nada. Aí ele vai lá. Tem nada, Elias. Aí Elias falou assim: volta. Aí ele volta. Segunda vez. Ele olha. Tá de brincadeira. Tem nada, cara. Esse Elias é doido mesmo. Tem nada. O Elias, não tem nada. Não, volta. Tá bom, eu volto. Sou estagiário, estou aqui para isso. Tem nada, irmãos. 3 vezes fazendo a mesma coisa, não tem nada. Jesus da glória. Aí ele volta: Elias, não tem, sério mesmo, não é brincadeira não estou vendo. Não tem nada. Ele não volta. Meu Deus do céu. 4 vezes. Gente, não tem nada. O que o Elias está falando aqui que tem? Eu estou vendo, não tem nada. Nada. O céu está intacto, não tem nem vento, não tem nada. Calor causticante,
O céu de brigadeiro não tem nada. Aí fala, Elias, sem brigadeiro, Elias, é sério, pode acreditar em mim, não tem nada, nada. Não, volta, tá bom, volta. Irmão, você está ficando com raiva disso? Essa é a intenção, fica com raiva mesmo. Eu, quinta vez, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, está me fazendo de bobo. Como crer num homem que falou que vai chover, se não tem nada. Sabe o que é nada? Não tem nada. Ele vai, o Elias, desculpa, Elias, eu até queria que tivesse, mas não tem nada. Ele disse, não, volta. Sexta vez. Está cansado, irmãos, dessa administração aqui? Mas tem situações da sua vida que você cansa. Na segunda, na terceira, talvez na quarta, talvez na quinta. Você fala, não vai dar. Eu já fiz 5 tentativas, estou na sexta. Não aconteceu nada. Nada. A cura não aconteceu, o milagre não aconteceu, a restauração familiar que eu queria não aconteceu, aquele vício desgraçado que está aqui dentro não saiu. Aí tem um profeta que fala, volta. Já é a sexta vez que eu estou aqui, nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Meu Deus do céu, esse crente é muito crente. Aí ele volta lá, ô crente, Elias. É sério, não tem nada, nada, nada. Nada. Eu li assim, volta a 7ª vez. Aí ele volta. Aí ele volta e fica lá. Meu Deus do céu. Aí ele começa a olhar assim, tem alguma coisa lá no fim, mas é muito lá no fim. Aí ele bota assim a mão na frente. Aí ele vê que aquilo lá começa a crescer, mas está lá no final, assim, sabe? Lá no final ele mede assim. Olha do tamanho da palma. Olha, tamanho da palma. De um homem. Não um homem, não um menino, mas um homem aqui, né? Aí ele volta. Elias, eu não entendi direito, mas assim, tem uma nuvem. E essa nuvem é do tamanho da mão de um homem. Aí segue o texto. A 7ª vez disse, eis que se levanta. A 7ª vez disse Elias, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, perdão, esse foi o que o menino falou. Então disse Elias, sobe e diga para Acabe. Agora começa a comédia do texto. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, não te paralise, que você não fique preso com carruagem no meio da lama. Não tem chuva nenhuma. Ele já está prevendo a lama. Ele está vendo a roda não conseguir girar. Olha isso. Não tem chuva nenhuma. E ele está agora vendo o quê? Ele está conseguindo ver o quê, irmãos? Que o inimigo vai ser envergonhado, vai ser detido ali. Uau! Eu quero que você rapidamente entenda algumas realidades aqui desse texto. Muito rapidamente. São passos para que você possa ativar o poder de Deus. O primeiro deles é fé. Fé. Eu já disse para você, Baal, o que ele representava sobre o povo? Ele era chamado do Deus Sol. Ele era chamado o Deus responsável pela germinação. O Deus que fazia o crescimento da lavoura. Deus tocou justamente na natureza, poder derrubar e envergonhar Baal. Quanto tempo faz que não chovia, irmãos? 3 anos. Deus havia retido, segurado as chuvas por 3 anos. Isso gerou uma crise de fome. Você precisa entender isso, não é só falta de tomar água, é fome sobre toda a nação. A meteorologia não tinha previsão nenhuma de chuva. Mas a meteorologia agora estava condicionada à fé do Elias. A meteorologia daquele que confia no poder de Deus, ela é mais assertiva do que a meteorologia da televisão. Ela é mais assertiva, ela é mais verdadeira de qualquer previsão do futuro. Eu repito isso. Talvez alguém fale, vai acontecer tal coisa. Irmãos, você como crente precisa entender o que vai acontecer na sua vida. Você que tem uma aliança com Deus, o que vai acontecer é aquilo que Deus falou que vai acontecer. Não é o que um amaldiçoado qualquer falou. Não é o que alguém que não tem aliança com Deus falou.
Não é alguém desgraçado em função das suas experiências demoníacas falou. O que vale na sua vida é aquilo que a palavra de Deus que foi liberada na sua direção disse. É isso que vale na sua vida. E é aí que você deve ancorar a sua fé. Primeiro passo em relação ao poder de Deus, eu estou falando rapidamente, é fé. Fé no quê? Fé naquilo que Deus disse. Deixa eu perguntar para você, o que Deus está dizendo sobre a sua vida? O que Deus está falando com você? Ah, pastor, não sei exatamente. Então leia mais a palavra de Deus. Leia mais a Escritura Sagrada. Mergulhe, se encharque da Bíblia, para você aprender aquilo que Deus pensa a respeito de você. Os pensamentos, os propósitos, a vontade de Deus sobre a sua vida. A sua fé tem que fazer casa na vontade de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ativar, detalhe, você vai ativar o sobrenatural de Deus na terra, como no céu. Amém? O segundo momento aqui, uma vez que a fé, ela está segura na palavra de Deus, essa fé, ela precisa de uma obra, porque a fé sem obras, ela é nula, morta. Qual que é a obra? É o operar da fé. E nós operamos em fé na medida que nós oramos. A intercessão de Elias aqui, ela foi vital. Se o Elias não se encurva na posição de alguém que vai parir, a manifestação do poder de Deus não aconteceria. Fica comigo aqui, presta atenção, porque isso pode ser vida para você. Não adianta você só saber o que Deus pensa a respeito da sua vida. Não adianta você apenas ler Bíblia. O Jô Soares já leu a Bíblia mais vezes talvez que você, e até hoje não converteu. Não só ler a Bíblia significa alguma coisa para experimentar o poder de Deus. Jesus disse que existe um homem que ouve a palavra e não a pratica. Esse homem é alguém como que fez a sua casa sobre a areia, veio a tempestade e derrubou tudo. Mas existe um outro homem que ouviu a palavra e obedeceu a palavra, praticou a palavra. E esse é um homem que fez sua casa como sobre a rocha, e veio a mesma tempestade e não derrubou. Por quê? A sua vida não muda por aquilo que você sabe. A sua vida muda por aquilo que você pratica. A sua vida não muda pelo tanto de Bíblia que você conhece. A sua vida muda pelo tanto de Bíblia que você pratica, que você obedece. Jesus disse, aqueles que me amam conhecem a Bíblia. Não, ele falou assim, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Obedecem à minha vontade. O problema da vida de muitos crentes é que eles gostam de pregação. O que eles não gostam é de oração. Eles gostam de ouvir profecia. O que eles não gostam é gerar milagres, porque isso tem que fazer força. Que força? A força da fé. A força da prática da fé. A força de lutar contra o óbvio que está na sua frente, dizendo não vai acontecer. Isso é dramático, irmãos. É dramático. Você acha que é fácil você ir para cima de um monte, olhar para cima e o céu está de brigadeiro? Não tem um pingo de experiência de sobrenatural aí na sua frente. O menino que você mandou já voltou 6 vezes e disse que não tem nada. E você está lá. Faz acontecer, Senhor. Pastor, o que ele orou? A Bíblia fala. A Bíblia vai nos dizer isso. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 18, diz assim, ó. E orou de novo, e o céu deu chuva. O que ele orou então ali, pastor? A Bíblia fala em Tiago 5,18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que ele estava orando ali, pastor? Ele estava orando e narrando o milagre que Deus falou para ele que ia acontecer. Que intercessão é essa? Não é uma intercessão convencional. Não é uma intercessão de sofá. Essa intercessão aqui não é de sofá. Essa intercessão aqui não é não é online. Não é numa cadeira de uma igreja. Essa intercessão aqui é no olho do furacão. É olhando para todas as impossibilidades à volta. E tudo dizendo, não vai, não tem como, não dá. Ele está lá orando. Elias então se ajoelhou, fez como era o costume das mulheres quando iam parir, quando iam dar à luz. Abriu as suas pernas, como as mulheres hebreias faziam na hora de dar à luz, na hora de dar um filho.
Ele agora vai praticar fé. E assim como uma criança nasce por meio dessa, e é o milagre, a recompensa desse esforço, agora a ação da fé vai acontecer ali. E ele vai fazer uma intercessão aflita. O apóstolo Paulo fala a respeito de gerar algumas coisas, e fala de dores de parto. É isso aqui que ele está vivendo. Elias vai mudar a realidade, irmãos. Por quê? Porque ele acreditava na intervenção de Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, para que você possa viver e mover o poder de Deus. Qual que é o primeiro mesmo, irmãos? Glória a Deus, você sabe, é a fé. Qual que é o segundo mesmo, irmãos? A oração. Que bom que você entendeu. E qual que é o terceiro? Perseverança. Uma, não tem nada. Duas, não tem nada. Três, não tem nada. Quatro, não tem nada. Cinco, não tem nada. Seis, não tem nada. Quantos já não teriam desistido? Ele está na sétima, irmãos. E ele está lá. E ele não vai sair de lá enquanto não acontecer. Meu Deus, você já viveu experiências assim? Experiências de que você sabe que Deus falou. Não é que você está provando a Deus. Não é que você está abusando de Deus, fazendo Ele dizer alguma coisa que Ele não disse. Você está fazendo aquilo que a Bíblia fala, que Jesus menciona, e que João, na sua carta, em 1 João, ele fala: se nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós podemos orar, e Ele vai nos ouvir. E Ele vai nos atender. Existe uma diferença de você pedir: eu quero um Camaro, eu quero um Camaro, eu quero uma Lamborghini, eu quero... Não, você pode ficar gemendo em cima de uma montanha para o resto da vida. Deus não está afim de fazer esses desejos egoístas se manifestarem. Agora, quando você sabe que Deus falou com você, uma palavra da parte de Deus, mesmo que tudo à sua volta diga não, você está lá. Vai acontecer, vai acontecer. Qual o nome disso, pastor? O nome disso é perseverança. O nome disso é não desistir. E o que eu faço para não desistir, pastor? A melhor coisa que você pode fazer para não desistir é murmurar. Não, isso é outra coisa. A melhor coisa que você deve fazer é largar a igreja. Não, esse também não é. A melhor coisa que você deve fazer quando não está acontecendo nada é continuar orando. O que é perseverar? É continuar fazendo aquilo que já estava fazendo antes. Isso é perseverar. Qual que é a tendência? Não está dando por esse caminho, vamos fazer outra coisa. Vamos olhar Netflix, vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver a timeline do Facebook, vamos dar uma olhadinha lá no Stories do Instagram, para ver se alguma coisa gera um pouco de prazer, porque isso está uma tortura, meu Deus do céu. Não nasce nunca essa criança, já estou aqui roxo. Não nasce, meu Deus do céu. Quantos crentes da nossa geração, dessa geração fast food, dessa geração aperta no micro-ondas e as coisas são instantâneas, quantos não resistiriam a essa experiência? 7 vezes, irmãos. Uma coisa é você, assim, fingindo, assim, ninguém está vendo, olha, não tem nada não. Segunda vez você olha, não, ele mandou o cara olhar por ele. Por quê? Porque ele não sairia da oração, ele ficaria lá. Eu estou ali, ele está ali. Não importa, ele pode falar quantas vezes for, não está acontecendo. Vai, volta lá. Não, volta lá. Tem que ter muita fé. Tem que crer muito na intimidade com Deus. E tem que saber que a perseverança traz resultados para você falar, volta. Porque senão você está fazendo alguém de bobo. Você entende isso? Senão você está fazendo uma geração inteira de bobo. Mas por que ele faz isso? Porque ele conhece seu Deus. O Deus que ele está agora orando é o mesmo Deus que desceu o fogo do céu há algumas horas atrás. É o mesmo Deus. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Talvez você está vivendo uma experiência de 6 e não deu nada. O que você faz? Lembre-se do Deus que já agiu na sua vida. Lembre-se do Deus que já fez. Talvez você olhe hoje de manhã e não sabe, mas volta, talvez ontem, talvez semana passada, talvez no mês passado, talvez há um ano atrás. Esse Deus é real, Ele não mudou, Ele não está enterrado em algum lugar, Ele está vivo, Ele pode e vai fazer. Mas deixa eu falar uma coisa para você muito importante, não desista, porque a perseverança, ela vai ativar o sobrenatural, a perseverança, ela vai ser decisiva para a sua vitória. Todo grande projeto de Deus, e esse ele nasce de forma pequena.
Parece que esses Frankenstein que já nasce grande, não é de Deus mesmo. As coisas de Deus, elas são assim. Essa narrativa aqui é linda. Como é que está vendo? Olha, eu estou vendo, mas é tão pequeno, que é tão inexpressivo, que eu nem sei se eu aviso, mas eu vi. Agora eu vi, mas é pequeno. Olha a narrativa de um homem que crê. É muito menino esse rapazinho mesmo. Se é um aprendiz pentecostal, eita, xereca, eu vi, meu Deus. Não, ele vai lá, descrente, fala, eu vi. Não posso dizer que eu não vi nada, mas é pequeno demais. Sinceramente, Elias, é do tamanho da palma da minha mão. Ele fala, agora, é um aguaceiro que está vindo, é uma tempestade que está vindo. E fico imaginando o menino falando, meu Deus, eu não estou entendendo, não é nada. Eu falei que era pequeno, ele está falando que é gigante. Ele está noutra banda, irmãos. A fé não atua na banda natural. A fé não está conectada com a realidade daquilo que os olhos veem. A fé não anda por vista. Ela não anda por aquilo que vê. Ela está sempre como um grande enxadrista, está muitas jogadas antes. Já está vendo por antecipação. A fé é a capacidade de antever, de ver previamente. Quando alguém diz, eu vi, você fala, eu já vi faz horas. Vai acontecer, já aconteceu faz tempo. Agora já era. Sempre foi. Você está entendendo a pegada desse homem? Meu Deus, espero que sim. Ele ora em meio a um nada. Qual o tamanho? Nada. Qual o tamanho? Nada. Nada. Na 7ª vez, tem um tamanho. O tamanho da mão de um homem. E o que ele vê? Ele vê o pleno. A fé, ela vê o pleno. Ela não vê o começo do quadro, ela vê o quadro pronto, inteiro. A fé vê o quadro pronto inteiro. Pastor, a fé é uma criação que a gente imagina? Não. A fé é aquilo que Deus disse que vai acontecer. É só isso. Eu não abuso de Deus. Eu estou vendo aquilo que o senhor não está vendo. Você vai fazer aquilo que eu estou pensando. Não. Ele é Deus, eu sou servo dele. Ele gera em mim a impressão. Ele fala comigo, ele traz a revelação. E eu creio meio contra todas as realidades. Eu creio no que ele falou. É isso. Alguém chega e fala, vai morrer. Aí você consulta a Deus, Deus fala, não vai morrer, não vai ser para a morte não. Aí você chega e fala para ele, não vou morrer. Aí fala, não vai morrer. Pode avisar os seus parentes, pode chamar os familiares, vai morrer. Prepara o caixão, já faz um plano funerário, já começa a gastar dinheiro com esse negócio, você vai morrer. Isso é terminal, isso não tem jeito, não tem cura, isso não tem escapatória, você vai morrer. Ele fala, o meu Deus disse que não. Aí você vai 6 vezes no médico. E aí, doutor? Ele fala, nada, não tem cura nenhuma. Nada. A 7ª você fala, ele fala, parece que houve uma pequena melhora. Aí você fala, eu estou curado. Aí ele fala, não, é uma pequena, é assim, ó, é um detalhe, não quer dizer que vai acontecer. Você fala, você não está entendendo nada. Prepare-se para todo hospital saber quem é Deus de fato e de verdade. Você consegue entender? Esse é Deus. Quando nós entendemos o que Ele quer, e nós oramos o que Ele quer, milagres acontecem. Cabe a nós entender o que Deus quer. Deus não tem compromisso com aquilo que a gente simplesmente quer. Deus tem compromisso em fazer com aquilo que Ele quer acontecer na nossa vida. E para isso, em muitos casos, eu diria que 99,99%, Ele vai nos chamar a perseverar. E para terminar a mensagem, o último ponto. Primeiro era fé, segundo era oração, o terceiro era perseverança. O quarto termina com uma expressão gostosa. A expressão é a mão de Deus. Ah, que coisa linda. Termina com a mão de Deus ali. Essa mão de Deus, ela faz uns negócios aqui que muda tudo, né? A mão de Deus arrasta. A mão de Deus, ela pega e ela aperta velocidade 5. A mão de Deus transporta. Teletransporta. Essa é a mão de Deus. A mão de Deus para a terra, para o sol. A mão de Deus é a mão de Deus. Essa mão de Deus compreende e se move nela aqueles que sabem da sua autoridade espiritual. E esse é o último ponto. A autoridade espiritual. A mão de Deus é a manifestação daquele que sabe que tem autoridade espiritual. Existe uma diferença de alguém que está ali falando, Deus,
Por favor, faça, senão eu vou ser envergonhado. Ai, coitado de mim. Existe alguém que sabe que está lutando contra as trevas, que é uma grande batalha espiritual. Mas ele pode ser da estatura de 1,60 m. Pode ter 1,55 m. Ou 1,70 m, 1,80 m, pouco importa. É pequeno demais. Mas ele sabe que quando ele se dobra, ele tem o poder de gerar em Deus. Ele se torna poderoso em Deus. Por causa de uma autoridade que Deus delegou sobre ele. Você consegue entender isso? Jesus nos delegou autoridade, irmãos. E a autoridade é autoridade. Quando o Rogério foi policial, ninguém falou assim: não tem altura para policial. Não, colocaram autoridade sobre ele, ele é policial. E quando ele está com farda, ele é policial. Talvez ele não tenha 1,85 m. Talvez ele não tenha 1,90 m, mas ele é policial. E quando ele está fardado na posição lá, cabe a todos obedecer aos seus comandos. Por quê? Porque ele tem autoridade. Você consegue entender a relação daquilo que eu estou falando? Ou você só obedece o policial grande, gordo, forte, de 1,97 m? Brinca na frente de um de 1,60 m para você ver. Brinca. Não, Rogério? Brinca. Por quê? Porque ele tem autoridade, irmãos. Quem tem autoridade, irmãos, faz as coisas acontecerem. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí depois ele fala: eis que vos dou autoridade. A autoridade que ele recebeu do Pai, ele confiou para tudo a você. A quem, pastor? Repita, porque eu não ouvi direito. A você. Qual autoridade? A dele. Ele passou para você esse bastão de autoridade. Ele está em você por meio da pessoa do Espírito Santo. Ele está em você. Pastor, mas eu sou pequenininho, pastor. Estou aqui falando para você. Pastor, mas a minha realidade... Ele confiou autoridade para você. A autoridade de gerar. Você está entendendo? Você está comigo nessa mensagem, sim ou não? Você está realmente comigo nessa mensagem? Existem algumas mensagens que a gente não pode olhar no Facebook, irmãos. A gente perde. Tem algumas mensagens que a gente não pode ligar o celular, que a gente perde. O máximo que dá para ligar o celular é para poder abrir a Bíblia. O resto é pecado. Nessa hora assim, porque Deus está falando. A gente está a centímetros de um milagre. Não vale a pena ver que hora que vai ser o jogo do Brasil e Argentina na terça-feira. Não vale a pena saber quem morreu, quem não morreu, via Globo.com, UOL e sei lá o quê. Tem hora que ver a timeline do Facebook é um grande erro, porque a gente está a centímetros de uma experiência sobrenatural com Deus. Tem hora que tudo que a gente tem que fazer é colocar nossa expectativa em Deus e falar: Senhor, faça acontecer na minha vida como o Senhor fez na vida de Elias. Como essa história termina, pastor? A coisa mais engraçada. Eu comecei falando disso e termino dizendo isso. O Elias manda dizer, o moço vai lá e fala: ô Acabe, pode aparelhar que vai descer água. Aí o Acabe prepara a carruagem e começa. Tenta imaginar uma estrada de 30 quilômetros, irmãos, 30 quilômetros até Jezreel. 30 km, irmãos. 30 km. 30 quilômetros. É mole? Não é 30 metros não, Juninho. 30 quilômetros. E o Acabe está lá, dentro da sua cúpula, daquela coisa majestosa de rei de Israel. Na segurança de alguém que não vai ter problema nenhum. Na desconfiança de que Elias está errado. Ele está indo na direção de Jezreel. O Elias agora começa a correr. O profeta correndo é a coisa mais linda de ver. O profeta está correndo. Ele tem aquelas roupas grandes do tempo de antigamente, que não atrapalha demais, irmãos. Tenta correr com um vestido para você ver como é que a experiência é legal. Ele pega aquele grande vestidão grande que vai até os pés, ele puxa. Ele pega então um cintão. Ele cinge os lombos. E agora, irmãos, nem Usain Bolt, o jamaicano maior, vai entender essa experiência. Ele dá-lhe uma corrida. Que
essa cena Deus tem que me mostrar no céu. Aquele momento, não tinha nem retrovisor, porque não tinha inventado naquela época. Mas o momento que Elias passa a carruagem e fala, oh! Que coisa mais linda! Ele passa correndo, irmãos. Ele só deu... O cara está na carruagem com o cavalo. Tem gente que está correndo com os homens, mas tem gente que na unção do Espírito está correndo com os cavalos. E está superando os cavalos. Irmãos, tinha muito HP naqueles motores, entendeu? São vários cavalos puxando aquele motor, que não existia motor ainda, calma, eu sei que não existia. Mas está a carruagem lá. Mas tem um Elias chapado. Você consegue entender o que é o sobrenatural de Deus? O que isso me ensina, irmãos? Ensina que Deus tem prazer de humilhar Satanás. Ensina que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ensina que no poder de Deus você faz mais do que no poder natural. Ensina que a sua velocidade em Deus, ela é muito mais rápida, agressiva, poderosa e humilhante para as trevas do que todo esforço humano que você pode tentar fazer. Eu quero viver essas experiências. Eu quero viver essa experiência. Quer sair correndo no parque ecológico, pastor? Não, isso é de menos. Eu quero passar de lado assim nesses demônios que ousadamente tentam contra nós. E falam, perdeu o playboy. Yes. O que isso ensina? Sabe essa astúcia do diabo? Sempre na frente, nos surpreendendo com seus poderes, que não podem ser desprezados. A unção de Deus faz você se igualar, passar, superar, deixar para trás. Você consegue entender isso? O que é isso? Essa é a mente de Cristo. Aquele que vivencia a mente de Cristo, ele está correndo quilômetros por hora na frente de Satanás, enquanto tem uma geração inteira de crentes tentando vencer a maratona de 30 quilômetros. O Usain Bolt, chamado Elias, está fazendo ela em minutos, irmãos. Pastor, e agora? E agora que eu quero dizer que Deus tem isso para a sua vida. A gente não chegou aqui essa 1h10 de mensagem para que você pudesse saber que legal, Elias era legal. Eu te trouxe até aqui por meio da palavra para poder dizer que o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que está sobre a sua vida. Talvez no meio da mensagem eu não tenha falado do seu problema, e o seu problema está na sua frente, gigante, muitas impossibilidades, muitos não vai, não tem, não consegue, não pode. Deixa eu perguntar algo. Aquilo que você está crendo, você inventou ou você está crendo porque Deus falou? Se você inventou, joga para o lado, não vai acontecer. Mas se você está crendo em função daquilo que Deus te falou, posso te dar uma dica? Levanta o vestido, espiritualmente falando, vai ficar feio, mas não tem problema. O importante é que você vai vencer. Joga toda essa indumentária aqui, ó, no lombão aqui, ó, na cintura e fecha e prepara para dar passos largos. Prepara. Em nome de Jesus. Fique de pé para parecer que está acabando.